esse é o Eleições em Pauta 2022, com informações sobre o processo eleitoral deste ano. E para falar mais sobre as eleições 2022, nós temos aqui, vamos receber em nosso estúdio, o diretor-geral do TRE de Santa Catarina, Gonçalo Ribeiro. Olá, Gonçalo, é um prazer recebê-lo aqui, você que é um grande especialista na história da justiça eleitoral. Tudo bem? Tudo bem. Eu acho, Júlia, que eu não sou um grande especialista. Eu sou um grande apaixonado pela justiça eleitoral. Já são mais de 32 anos e o que eu não aprendi fazendo, eu aprendi com o tempo. Que beleza, e nós vamos agora aprender um pouquinho disso, né, dessa história. Vamos começar falando sobre o planejamento das eleições, porque se tem ideia que ela ocorre somente no ano da eleição, né? Ela já ocorre com uma certa antecedência, e o que é feito nesse planejamento? Assim que encerra-se um processo eleitoral, nós já iniciamos o trabalho de planejamento do posterior, porque nós temos um conjunto de atividades que são muito específicas. Em Santa Catarina são em torno de 24.755, não são em torno, são exatas, né? As atividades que estão no nosso planejamento. Todas elas encadeadas, ou seja, ela tem uma predecessora e uma sucessora. É o equivalente a nós fazemos um revezamento 4 e 100. Nós temos que receber um bastão e passar esse bastão. Então, todas as nossas atividades, de alguma forma, estão vinculadas a uma seguinte. Nós nos valemos de ferramentas que são muito importantes hoje de gestão de planejamento. São ferramentas modernas para que a gente possa dar vazão e fazer com que todas elas observem o calendário da própria atividade. Se fala muito sobre o custo das campanhas eleitorais, né? A gente gostaria de saber hoje qual é o custo da eleição em Santa Catarina. Inicialmente ele estava projetado em 38 milhões. Tivemos uma glosa promovida pelo TSE, tivemos que baixar em torno de 7 milhões e ficamos com em torno de 31 milhões, o que significa dizer que um eleitor hoje custa R$ 5,47, né? E este valor, na grande maioria, tem a ver com o custo para pagar a alimentação de mesário, também transporte, recolhimento de urnas e dos materiais das eleições, dos impressos que usamos nas eleições, dos técnicos de apoio ao voto informatizado, além de toda a outra logística que é necessária. Isto é um custo da eleição, fora o ordinário, para que o tribunal funcione normal. E falando em eleitorado, hoje ele aumentou em relação às outras eleições em Santa Catarina? Nós tivemos um incremento em torno de 5%, que é uma margem histórica de Santa Catarina, mas o que vale dizer é que o nosso percentual em relação à população é maior do que o do Brasil. A média no Brasil é 71%. Nós estamos em torno de 74%. Ou seja, a nossa população se inscreve mais que o normal em relação aos demais. Aqueles eleitores, o eleitorado do voto facultativo, né, tanto os jovens quanto os mais de 70, eles colaboraram nesse aumento? Foi feita alguma campanha para estimular esse voto? Em primeiro, em relação ao jovem, o menor de 18, nós iniciamos uma campanha chamada #Bora Votar em setembro de 2021. Tínhamos em torno de 15 mil jovens. Fechamos o cadastro eleitoral em maio com mais de 55 mil. Só que chegamos num número de 88 mil. E por que isso diminuiu? É porque vários deles, a partir da inscrição até a data da eleição, fizeram aniversário, ou seja, completaram o 18. Saíram dessa base, mas atenderam o chamado e se inscreveram ainda menores de 18. E dos acima de 70, outro dado interessante de Santa Catarina é que nós temos o maior índice do Brasil de eleitores não só inscritos em relação à população ou ao eleitorado, mas dos que comparecem à eleição também. E qual a diferença entre o voto branco e o voto nulo e como é computado numa eleição? Porque sempre se fala, vou votar branco, vou votar... e às vezes sem ter uma ideia, né, do que significa esse voto. O voto em branco e o voto nulo são opções que o eleitor tem, mas só registram a sua presença na eleição. Não tem mais nenhum efeito. Por quê? Porque a norma estabelece que os votos válidos, ou seja, aqueles que vão compor o resultado, são apenas aqueles destinados a partidos
no caso da eleição proporcional, quando o voto é de legenda, e os votos no candidato. Na majoritária, o próprio candidato é o partido, né? Então, excetua-se branco e nulo. Então, os votos em branco e nulo só registram a presença do eleitor. O que é mais importante para o eleitor é saber que todo voto conta, voto não tem idade e cada vez que você se abstém, seja votando nulo ou em branco, alguém será eleito independente disso, o que facilita para o candidato, porque ele precisa de menos voto para se eleger num contingente de eleitores. E a Justiça Eleitoral se preocupa muito em passar informação e praticidade, né, para o eleitor, né, para que ele possa acessar os mecanismos. Quais são os aplicativos hoje disponíveis para o eleitor e para que servem? Olha, nós temos vários aplicativos, mas eu gostaria de destacar aqui 2. Um é o sistema Pardal, que hoje funciona para fazer denúncias em relação a ações de candidatos e de partidos, né? Ele já é mais antigo e funciona muito bem. O outro é o e-título. O título eleitoral eletrônico é uma ferramenta muito valiosa, em especial na eleição de 2022. Por quê? Porque o cidadão, quando vai votar, ele tendo o título eleitoral eletrônico, o e-título, todas as informações estão atualizadas nesse documento eletrônico. Se ele não fizer isso, vamos dar o exemplo de um município, uma zona eleitoral que teve rezoneamento. Ele vai aparecer na sessão eleitoral com o seu título antigo, anterior àquela ação, seja de rezoneamento, de revisão eleitoral. As informações não vão coincidir com o novo endereço, o novo local de votação dele, o número ou a nova sessão eleitoral dele, o que vai trazer um transtorno momentâneo, mas vai, porque ele vai ter que recorrer à Justiça Eleitoral para obter essa informação. Se ele baixa o e-título, essas informações todas já estão com ele, vai auxiliar na hora de ir votar. E temos também o boletim na mão, resultados... O boletim na mão é uma ferramenta desenvolvida pelo TSE, ela já tem algum tempo, é onde o eleitor pode fazer a leitura do QR Code do boletim e ter ele na mão, no seu smartphone. É esse o objetivo. Essa ferramenta já foi disponibilizada pelo TSE a alguns pleitos. Gonçalo, uma preocupação da sociedade, eu diria, é em relação à segurança, né, durante as eleições. Como o TRE está se preparando para isso, para assegurar a tranquilidade do pleito, para que as pessoas se sintam seguras? Bem, segurança é uma sensação, né? E o Estado tem que disponibilizar todos os mecanismos para que as pessoas a tenham. Em Santa Catarina, nós lançamos aqui o Gabinete de Pronta Resposta. Ele conta com 33 instituições do Estado e, inclusive, algumas que dispõem de serviços públicos e outras contratadas pela Justiça Eleitoral. Esse gabinete é dividido em 3 áreas: segurança, inteligência e infraestrutura. Exemplo, infraestrutura. Celesc, a empresa que ganhou a licitação para fazer a distribuição e recolhimento das urnas, a que vai fazer a contratação dos técnicos de apoio ao voto informatizado, né? Então, nós temos algumas que vão nos dar suporte a partir de uma estrutura que vamos produzir aqui no tribunal, onde o interlocutor fará essa ação. De segurança e inteligência, os organismos de Estado constituídos, Polícia Civil, Militar, Federal, Guarda Municipal, Secretaria de Estado da Segurança Pública, Defesa Civil, enfim, são várias, TJ, MP, MPE, TCU, TCE, e todas elas terão um interlocutor dentro da Justiça Eleitoral, para, em qualquer intercorrência que afete o processo eleitoral, de forma isolada ou de forma conjunta, essas entidades atuarão para resolver e dar a pronta resposta. E em relação à segurança das urnas, né, a tão falada segurança das urnas, este ano nós temos uma novidade, né, o QR TOTE, que foi criado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Eu só queria complementar uma questão de segurança. Sim. Essa semana ainda faremos uma reunião específica com a Secretaria de Segurança Pública e Polícia Militar para dar mais outras informações e garantir não só a segurança no processo eleitoral, mas a segurança das instalações físicas da Justiça Eleitoral, do local de votação, dos mesários,
e dos servidores. É uma união de todos, né, no prol da segurança. Precisamos fazer isso, né? Até porque as pessoas têm que se sentir seguras, não só aquelas que vão à Justiça Eleitoral, mas aquelas que estão na Justiça Eleitoral, seja como convocado, como convidado, como colaborador, o serventuário. E a segurança da urna, o QR TOT, todos querendo saber dessa novidade, o QR TOT, que foi criado aqui, né? Foi gerado aqui. O QR TOT é uma solução que amplia o escopo do BU na mão. O QR TOT é uma ferramenta que a equipe técnica do tribunal desenvolveu, fantástica. Já apresentamos no TSE para outros tribunais, ao ministro Fachin, enquanto era presidente, agora ao ministro Alexandre de Moraes, desculpe, e também ao corpo técnico do TSE. E o que faz o QR TOT? Ele permite que qualquer pessoa ou entidade de classe faça a leitura do boletim de urna a partir da emissão às 17 horas. Os boletins de urna, como todos sabem, têm um QR Code. Aliás, na eleição de âmbito estadual e federal, tem 3 QR Codes. Eles são lidos, né, nesses QR Codes se tem ali assinatura digital, hash, tabela de correspondência, vários requisitos de segurança. Essa informação é encaminhada a um repositório comum, que está na nuvem, não importa quem fez a leitura, importa que faça a leitura. Se você tem baixado esse app no teu celular, eu no meu, e qualquer outra pessoa também tenha, ele lê o boletim a partir de onde está, 1, 2, 5, quantos quiser, se encaminha para o mesmo repositório. Quando chegar o último boletim, não tem mais o que ler, temos o resultado. Apenas a votação com informação dos dados absolutos de cada um dos candidatos. Não vai dizer eleito, não eleito. Vai dizer Júlia, tantos votos. Gonçalo, tantos votos. Não vai dar a condição. A ideia é desmistificar aquilo que se alega, ou já se alegou, que a partir das 17 horas, quando a gente faz a emissão do resultado, porque o resultado é o boletim de urna, na sessão eleitoral, se faz uma adulteração desta informação quando se transmite ao cartório, ao TRE ou ao TSE. Como nós estamos facultando que a pessoa já tenha essa informação na sua mão, no seu smartphone, antes da Justiça Eleitoral, inclusive, nós estamos, além de dando transparência, uma comprovação que ele pode verificar quando nós divulgarmos o resultado, que a informação está correta, que aquela que nós divulgamos é aquela que ele tomou conhecimento quando viu o resultado na sessão eleitoral. Vale dizer aqui, Júlio, o seguinte, não é a Justiça Eleitoral que vai fazer isso. Nós desenvolvemos a solução, nós chamamos de solução QR TOT. Ela vai ser disponibilizada a quem quer que seja. Qualquer pessoa, qualquer cidadão. Nós estamos firmando um memorando de entendimento com o Ministério Público do Estado de Santa Catarina e com a parceria da Procuradoria Regional Eleitoral, porque o papel constitucional do Ministério Público é fiscalizar. Fiscalizar o quê? Qualquer coisa. Então, uma delas será o resultado da eleição. A partir do momento que nós emitimos o boletim de urna, ele é um documento público. Qualquer pessoa. Hoje, os partidos, vamos representar isso na eleição 2020, eleição de âmbito municipal, vereadores e prefeito. Eles já pegavam imagem, cópia desse boletim e encaminhavam para um local onde tinha um rapaz que ficava digitando essas informações numa planilha Excel. Nós vamos desempregar esse rapaz, porque agora nós vamos fazer o somatório desses boletins. Isto é uma antecipação da Justiça Eleitoral para evitar que no futuro alguém use isso de forma indevida e até pecuniária, com propósitos escusos. Por exemplo, faz a leitura do QR Code que tem no boletim e dá uma informação diferente daquela que nós vamos divulgar depois. E aí coloca a dúvida dizendo, olha, tá vendo? Não é a mesma informação. Então, nós vamos passar todo o expertise, ao estilo de como uma nação compra um avião supersônico de um outro, aí a passagem de tecnologia para que ela fique
e tenha condições de consertar aquele avião. Nós vamos fazer isso com um QR Tot. Vamos repassar ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina todo o expertise e eles é que vão fazer a gestão desta ferramenta. Olha que interessante, né? Vale dizer que essa ferramenta está disponível apenas em Android, porque é uma plataforma gratuita. Não temos como fazer isso com a Apple, porque teríamos custo e nós não vamos gastar com isso. Mas o mais interessante é que está à disposição de qualquer cidadão, né? Ele mesmo pode conferir, não só para as entidades, mas também para o cidadão, né? Exatamente. Nós fizemos o uso dessa ferramenta na eleição suplementar para prefeito e vice-prefeito em Porto Belo, no dia 5 de junho, último, e foi um sucesso. Lá, claro, o número de sessões lidas era muito baixo, 41, mas funcionou para comprovar que é eficiente. Fizemos vários outros testes, né? Inclusive com outras mídias para poder apresentar no TSE e também no Colégio de Presidentes ou no Encontro de Diretores Gerais, e em todas as oportunidades foi um sucesso. E falando agora do Tira Dúvidas via WhatsApp que o TSE lançou, como é que funciona isso? É um chatbot do TSE, onde são 15 perguntas ou 15 informações que eles prestam que são muito importantes. Nós entendemos aqui, estamos fazendo um expediente ao ministro Alexandre de Moraes para que se incentive mais o uso, não só do e-título, mas também do chatbot, porque é uma possibilidade de autoatendimento. Nós já acostumamos o cidadão a autoatendimento. O Título Net fez isso. Agora nós retroagimos para fazer o atendimento por telefone, por melhor que seja a solução ou a pessoa que está atendendo no telefone, nós vamos ter sempre muito mais pessoas que não foram atendidas do que foram. Um exemplo, vamos supor que no dia da eleição 20 mil pessoas liguem para a Justiça Eleitoral para serem atendidas. Se a gente atender 2 mil, que é um número fantástico, nós temos 18 mil descontentes. E isso vai pesar na avaliação da própria Justiça Eleitoral. Agora, se a gente disponibiliza uma ferramenta onde eu, eleitor, digo o que eu quero saber e opto o que você deseja. Quero saber meu local de votação, porque a maior dúvida na eleição é onde eu voto e onde eu voto. Se a gente antecipar isso, seja pelo e-título, seja por ferramentas que possibilitem que o eleitor tenha essa informação antecipada, nós já vamos minimizar muitos problemas na eleição, né? Com certeza. E aí nós eliminamos a necessidade de criarmos uma estrutura muito grande de atendimento em 0800. O pleito que nós estamos fazendo ao TSE é que o chatbot, que quem tiver dúvida pode buscar no site do TSE, nós temos na nossa página aqui já a versão, é que ele passe a ter um número não 61, que dá uma conotação de ligação interurbana, né? Mas que seja 0800, porque as pessoas se sentem um pouco mais próximas daí, né? Não está vinculado a um prefixo. E ele tem informações que são muito interessantes. Por exemplo, certidão de quitação. Lá emite, você recebe no smartphone. Teu local de votação vem com o Google Maps, vai dar o mapa de onde eu vou. Não tem como se perder. Não tem. A vantagem desta informação produzida no chatbot é impessoalidade. Eu respondo o que você me pergunta, ponto. Quer saber mais alguma coisa? Veja quais as opções que te interessam. Tem lá a respeito de fato ou boato. Tem outras informações sobre a segurança da urna. Tem muitas coisas que são interessantes para todo mundo que gosta da eleição ou quer que ela funcione melhor. Ótimas informações. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Poderíamos passar mais algumas horas, né, com todo esse conhecimento. Tem uma última, então, se você Tem me uma permite. última? Tem. Pode, claro. Nós queremos fazer uma atuação com o lembrete, para que os eleitores levem anotados os números dos seus candidatos, em especial porque a ordem de votação é algo que nós temos que massificar e intensificar a sua divulgação. Primeiro deputado federal, depois deputado estadual, senador, governador e presidente. Isso tem implicação na hora do processo de votação. Se a gente já fizer um trabalho desse, eu, por exemplo, minha mãe tem 78 anos. Ela não vai levar um smartphone com informações.
mas eu vou dar um lembrete para ela, né, dos seus dados. Ela vai anotar, não sou eu que vou anotar para ela, para descaracterizar o que antes se chamava de colinha. Sim. O Ministério Público de Santa Catarina tem uma atuação muito forte sobre o combate na corrupção. E cola ou colinha já é uma palavra com conotação de corrupção. Nós abolimos. É o lembrete. Ou leve anotado o número dos seus candidatos. Ponto. Facilita a vida. Não Exatamente. facilita a vida um lembrete? Inclusive, dá para inserir ali qual é o meu local de votação e a minha sessão eleitoral. Muito bem, muito obrigada, Gonçalo. Realmente foi muito enriquecedor. Agradecemos. E quem quiser mais esclarecimentos sobre as eleições, pode acessar o nosso site, né, o tre-sc.jus.br. Siga também as nossas redes sociais e os nossos canais de comunicação. E até breve.